Oi, pessoal! Vamos conversar mais um pouco sobre a pele. Nessa aula, conversando principalmente sobre os anexos da pele. O que são os anexos? São justamente os folículos pilosos, as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas. Queria iniciar, pessoal, identificando, por exemplo, num desenho ilustrativo de uma imagem histológica, né? A pele, então, lembrando, ela é formada por um tecido epitelial chamado de epiderme e pelo tecido conjuntivo chamado da derme, certo? Os anexos da pele estão sempre na derme, tranquilo? Quais são eles? Nós temos os folículos pilosos, que são então a produção de pelo, certo? Que nós temos em diversas regiões do corpo. Normalmente, sempre junto de um folículo piloso, nós vamos ter glândulas sebáceas, certo? E para ajudar na regulação da nossa temperatura corporal, nós temos glândulas sudoríparas. Tranquilo? Nós ainda também temos as unhas, que estão nos dedos, né, nesses locais específicos. Tranquilo? Vamos iniciar, então, conversando sobre o folículo piloso. Então, pessoal, ele tem a função, né, de formar o pelo, que recobre, então, o nosso corpo, certo? O que acontece? O folículo piloso ele vai se desenvolver a partir de uma invaginação da epiderme, tranquilo? E daí ele vai formar, então, uma invaginação e acaba por formar uma região que ela é chamada de papila dérmica, certo? Similar lá à parte da derme, né? Na papila dérmica nós temos, então, células que são epiteliais e que elas estão na raiz do pelo, certo? Essas células epiteliais da raiz. Mas sempre temos junto dessas células outras células que são os melanócitos, que vão então fornecer a coloração para o pelo. E o que vai iniciar? A partir desse início de formação dessas células epiteliais, essas células elas vão começar a se proliferar e também produzir queratina, formando células queratinizadas, certo? Inicialmente, nós temos uma porção central em que ela é chamada de medula. A medula, pessoal, ela possui células grandes e pouco queratinizadas. Conforme mais células vão se proliferando, elas vão se ficando em volta da medula, que são outras células que estão na região do córtex, em que elas vão ser mais queratinizadas e dispostas mais compactamente. Mas ainda nós temos uma outra região externa à medula e ao córtex, que ela é então chamada de cutícula. E estas células elas são fortemente queratinizadas, elas se dispõem então no córtex formando escamas e fornecem então a rigidez para o pelo estar se formando. Tranquilo? Para proteger essa formação das células, acabam se formando duas bainhas epiteliais ao redor, certo? Que elas são diferenciadas entre a bainha epitelial externa, que está então na porção mais externa, certo? E ela então dá continuidade ao tecido, e também a bainha epitelial interna, que então ela vai estar mais próxima das células do pelo. Tranquilo? Bom, junto de um folículo piloso, nós normalmente temos uma glândula sebácea, certo? Junto dele, produzindo então também a sua secreção, né? O sebo. A glândula sebácea junto ao pelo. E, pessoal, essa bainha epitelial externa,
ela possui também uma bainha, que ela é chamada de bainha conjuntiva do folículo piloso. Vou puxar para cá. Por que a gente está falando dessa bainha? Ela é importante porque é nela que vão se inserir o músculo eretor do pelo. Então, é a bainha conjuntiva do folículo piloso. Vai ser, então, o local de inserção para o músculo eretor do pelo. Nossos pelos, por exemplo, quando eles ficam eriçados, que a gente chama, é através da ação do músculo que está inserido na bainha conjuntiva do folículo piloso até a parte da camada papilar da derme, certo? Esse músculo está inserido. E por isso vai realizar esse movimento do pelo. Então, junto ao folículo piloso, nós temos outras estruturas como a glândula sebócea e tecido muscular também. E lembrando, então, que são as células epiteliais que vão estar fortemente preenchidas por queratinas e bem próximas uma da outra, que caracterizam, então, a formação do nosso pelo, dele ser essa estrutura rígida, certo? Outra formação, outro anexo, que ele é formado através de placas de queratina, são justamente as unhas, certo, pessoal? As unhas, elas são denominadas, assim, por serem placas de células queratinizadas, certo? Essa é a definição. Placas de células queratinizadas. O que acontece para ter essa formação dessas placas? Na raiz da unha, que é nesta porção aqui, certo? Nós temos a raiz. Nós vamos ter dois processos acontecendo. A proliferação das células e diferenciação das células epiteliais. Essa diferenciação, o que significa? Significa a queratinização, certo? Ela vai gradualmente se tornando preenchida por queratina e elas são placas, são células superunidas em que acabam, então, tornando a unha essa estrutura rígida, certo? E, pessoal, outra porção da cutícula, que seria aquela parte ao redor, né? Ela é, na verdade, a camada córnea do epitélio da nossa pele, certo? E que vai realizar, então, a transição. Então, a cutícula é a camada córnea da nossa pele, certo? Do epitélio, né? Da epiderme. Então, vamos só relembrar. A partir da raiz da nossa unha, nós temos proliferação das células epiteliais e elas vão se diferenciando. Se diferenciando como? Aumenta o seu teor de queratina, fazendo com que essas células morrem, né? Tornando totalmente preenchidas por queratinas e elas vão estar fortemente unidas, formando, então, esta placa de células queratinizadas que a gente chama de unha. Tranquilo? Na nossa próxima aula, vamos continuar conversando sobre os anexos da pele, conversando sobre glândulas sebáceas e sudoríparas. Até lá!